Muito bem, pessoal, vamos então continuar com o estudo, do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, na visão espírita. Bom dia a todos, que eu ainda não tinha cumprimentado. Então vamos lá, hoje nós vamos pegar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças a gente pode encontrar também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 26, tá? E as bem-aventuranças talvez seja os pontos mais importantes, se não o ponto mais importante dos evangelhos, tá? Gandhi, inclusive, ele teria dito que se nós perdêssemos todos os livros da Terra, se nós perdêssemos todos os livros da Terra e se nós preservássemos o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada, o ser humano não teria perdido nada. Na opinião de Gandhi, e Gandhi não era propriamente cristão no sentido estrito da palavra, Ele não era rotulado, ele era, se não me engano, janista, Ele não era nem hinduísta, ele era janista, Seguia essa religião do janismo, porque na Índia tem várias religiões, Mas enfim, ele valorizava muito o Sermão da Montanha, Os evangelhos, inclusive, Gandhi, ele tinha uma afinidade muito grande, Tanto que, segundo a informação que a gente tem, o próprio Leon Tolstói influenciou o trabalho de Gandhi. Leon Tolstói, que foi profundamente questionador das questões cristãs, das questões do Evangelho, ele inclusive fez uma tradução dos Evangelhos, direto do grego, o Leon Tolstói, E depois a gente sabe que o livro de cabeceira de Gandhi era O Reino de Deus está em Vós, de Leon Tolstói. Ele foi um dos espíritos que auxiliou a tarefa de Gandhi. Tá? Mas vamos lá, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 1. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Nós vamos dar uma paradinha aqui, As turbas aí, a multidão, que estava seguindo Jesus. Ele já estava sendo bastante conhecido, por onde ele ia. Então as pessoas se aglomeravam em torno dele. Então ele, vendo a multidão, ele subiu no monte, e a multidão atrás dele, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí nós vamos pegar um trecho do livro Fonte Viva, que Emmanuel fala a respeito justamente desse começo. Ele chama a atenção para o fato de Jesus ter subido ao monte e ensinar. Jesus subiu ao monte e ensinou. Aí Emmanuel chama a atenção, dizendo, muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. A turba, a multidão. Então Emmanuel fazendo essa análise. Muitos de nós, ao longo dos milênios, a sociedade, o ser humano, frequentemente a gente sobe ao monte. Aqui no caso, o monte não é o monte da elevação propriamente espiritual, é o monte da elevação no poder ou na riqueza ou nas condições de evidência, da fortuna, da inteligência, do poder. E assim que a gente se distingue, assim que a gente se eleva socialmente, a gente se esquece da multidão. O ser humano esquece da multidão. A gente não vê isso, a gente elege os candidatos, A gente elege... E aqui não é jogar o problema para fora de nós. O Evangelho é para nós. Não é para uso, não é para exportação, é para uso próprio. Aqui a gente só está colocando uma referência para que a gente se situe. E muitas vezes a gente esquece.
esquece da origem humilde, esquece, né, dos amigos, esquece dos trabalhos, né, humildes que a gente teve, e muitas vezes a gente se afasta da multidão, né, ou até humilha, explora a multidão, né. E também Emmanuel, um outro livro, Vinha de Luz, também analisando, você vê que ele chamou atenção para esse começo. Em 2 livros diferentes ele faz referência a essa questão, né? E ele diz assim, olha, quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe, né, o exemplo, para a gente imitar Jesus, né? Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Eu peguei só 2 parágrafos, tanto num livro quanto no outro, mas as 2 mensagens é interessante que elas têm o mesmo sentido. Emmanuel ressaltou a tendência que a gente tem de esquecer a multidão, né, de esquecer dos sofredores, de esquecer dos nossos irmãos e apenas passarmos a explorar a multidão, né, de nos beneficiar, né, e não auxiliar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Então ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Quer dizer, a gente passa de beneficiários a beneficiadores, que é o grande objetivo do nosso desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento afetivo, ele passa justamente por nós deixarmos de ser captadores e passarmos a ser doadores. A gente não fica muitas vezes querendo ser amado, querendo atenção, querendo carinho, querendo respeito, querendo... Então, é quando a gente ainda está querendo, venha a mim o vosso reino, né? A gente está querendo ainda as coisas para mim, né? E quando é que eu passo a doar aquilo que eu exijo, aquilo que eu espero, quando é que eu vou passar a fazer pelo outro? Aí que está, segundo a Joana de Ângeles, o grande ponto de mutação do amadurecimento pessoal. É aí que a gente amadurece. É quando a gente sai da posição infantil, egocêntrica, egoísta, receptiva, e a gente passa a posição doadora, através do altruísmo, né? Através da caridade, através da ajuda ao próximo, né? Na verdade, são essas pessoas que se distinguem, né? Quando Jesus falou muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é que Jesus fica selecionando, ou que Deus fica selecionando, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Mas são as pessoas que entendem a necessidade de passar a servir, de passar a doar. Esses se distinguem, né? E aí acabam auxiliando a população, né? Todos nós podemos fazer isso, onde estivermos, no trabalho, na família, né? Na sociedade em geral. Oi. Fala, Nete, bom dia. A gente pode pensar aí que a partir do momento que se doa, nós estaremos entrando na mecânica quântica de receber tudo em dobro. Não é? Porque o próprio universo vai proporcionar isso. É verdade. Quanto mais a gente... É como um rio, né? Quanto mais a água passa por nós e segue o seu curso, né? Mais as margens se alargam e mais água vai passar. Então, quanto mais benefícios a gente gera, mais benefícios a gente recebe e mais condição de ajudar a gente tem. Quando a gente começa a querer represar os benefícios, né? Quando a gente começa a querer represar só para nós, né? Aí a gente já começa a complicar, né? Porque até a água parada ali começa a dar problema, né? Aquela água que não se movimenta, né? Então, mas realmente a gente transformar os recursos em auxílio. Tá? Acho que a Vilma quer falar. Eu digo, Alexandre, que a palavra-chave do amadurecimento espiritual é compreensão. A partir do momento que a gente passa a compreender, então aí vem o nosso amadurecimento e entra dentro disso tudo que você acabou de falar. Compreensão. Compreensão. As 2 asas do Espírito, né, conforme a gente vê no Evangelho,
é o entendimento, o discernimento e o amor, né? É o conhecimento e o amor. Então são as duas asas que vão fazer alçar voos, né? É verdade. Ok, pessoal, então vamos lá. Aí ele começa dizendo, né? Quer dizer, ele subiu ao monte, no caso Jesus subiu ao monte não apenas da evidência, né? Mas subiu ao monte da elevação para ensinar, né? E ele começou a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os pobres em espírito. O que a gente pode entender de pobres em espírito, né? São os pobres de dinheiro? Sim ou não? Não, né? O pessoal está assim, não. Porque a gente pode ter pouco dinheiro e não ser pobre em espírito, no sentido da gente ser orgulhoso, né? Porque aqui ser pobre em espírito é um sinônimo de humildade, né? Aqui no caso tem muito a ver com o inchaço do ego. Tem muito a ver com o inchaço do ego, né? Quando a gente tem um self pouco desenvolvido, nós passamos a inchar o ego, a projetar a nossa imagem para tentar compensar a fragilidade do self, o pouco desenvolvimento do self. O self é o eu divino, o self é o Deus em nós, né? Quando a gente é pouco desenvolvido, a gente acaba inchando para se relacionar e para viver em sociedade, para tentar dar conta dos desafios existenciais, através da imagem, da projeção da imagem, através do controle, de se sobrepor aos outros, né? Controlar situações, se distinguir na aparência, né? Então, pobres em espírito, nós podemos entender as pessoas que diminuem a influência do ego na própria vida. As pessoas que diminuem a influência, né, do valor que ela dá aos aspectos exteriores. Tá? Olha que interessante. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse, né? O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures. Ou seja, está dentro de nós. Mas peraí. Então a gente diminui o ego e entra em contato com o reino dos céus, com o reino de Deus, que é o self, que é o Deus interior, né? Então esse trabalho, como diz a Joana de Ângeles, né, que nosso objetivo fundamental nessa vida é detectar o self. A meta urgente e indispensável para todos nós é detectarmos o Deus interior. Ela fala que a maior descoberta da atualidade é a descoberta do Deus na criatura. Porque a gente ainda está assim, eu tenho muito defeito, eu sou assim, eu sou assado, e fica lá se autodepreciando, mas esquece de buscar o Deus interior, que todos temos. Né? Então, quando a gente diminui a influência do ego, a gente percebe os disfarces do ego, a gente percebe as ambições, as ilusões do ego, e a gente começa a encontrar o self, e isso equivale a encontrar o reino dos céus dentro de nós. Tá? Então vamos lá. O versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos os aflitos serão consolados? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém se arriscou, né? Você acha que sim? Todos os aflitos serão consolados? Bem-aventurados, Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. A pessoa que está aflita, né? Todos nós, quando estamos aflitos, a gente encontra o consolo. A gente está naquela aflição, naquele desespero, né? A gente encontra o consolo. Sim ou não? Sim. Depende.
Às vezes encontra, às vezes não encontra. Fica meio perdido, né? Vamos ver aqui. Olha só o que o Emmanuel fala, né? No livro Encontro Marcado, tá? Através do Chico, né? No capítulo Aflição Vazia. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos... Opa, o que aconteceu aqui? Momento de propaganda. Pausa para propaganda, pessoal. Estou brincando. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Então a gente entra nessas dificuldades do cotidiano e, por falta de percepção nossa, de autopercepção, de autodomínio, de disciplina mesmo emocional, a gente entra na aflição. E aí a gente cria uma tensão mental que nos inclina à enfermidade. Né? E aniquila valiosas oportunidades de serviço. Tá? Vamos ver outras opiniões aqui. Ó. Do Emmanuel, novamente, no livro Pão Nosso. Tá? No capítulo Vinde a Mim. É que o mestre no Vinde a Mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir da sombra para o encontro com a luz. Então aqui fica mais claro, né? Então às vezes a gente está aflito, então a gente está criando essa tensão, essa aflição, esse desespero, mas a gente não quer abandonar o objeto da nossa aflição. Né? Jesus falou, vinde a mim. Mas a gente não sabe se vai ou se fica preso ao objeto da nossa aflição. Mas como assim o objeto da nossa aflição? É que tudo que a gente gruda, a gente se identifica, a gente passa a grudar naquilo. Pode ser pessoas, podem ser pensamentos, podem ser situações, lugares. A gente se identifica com aquilo, a gente gruda naquilo. E aquilo está produzindo um mal-estar. Uma relação que produz mal-estar, é um sentimento que está produzindo mal-estar, é um pensamento que está produzindo mal-estar. E eu não quero abandonar aquela situação, eu não quero deixar. Aí o que acontece? Eu fico gerando aflição. Né? Então, enquanto eu não renunciar ao objeto da minha aflição, eu não saio da situação difícil aqui. Né? É muito importante, assim, é lógico que sempre que a gente ora, a gente eleva o pensamento, a gente estabelece a sintonia, mas para que isso aconteça de uma maneira eficaz, eu preciso acalmar o meu campo íntimo. Até para eu conseguir fazer uma prece, eu preciso acalmar, de certo modo, o meu campo interior. Não é? Tem gente que fala assim, Alexandre, mas quando eu vou orar, parece que eu sinto que minha oração não passa nem do não passa nem do teto aqui. Como é que eu faço, né? É porque a pessoa está tão presa ao problema que não consegue se ligar à solução. É importante a gente sair do problema para a gente se ligar à solução. Sair do problema, a gente quer resolver o problema, mas nós temos que nos desligarmos um pouco do problema. Às vezes você vai tomar um banho, vai passear um pouco, vai conversar um pouco, tenta ler um livro, vai dançar, você sai do problema. Sai do problema. E aí, saindo do problema, a gente se abre à sintonia com a solução. Porque o nosso espírito protetor está sempre conosco, nos ajudando. Mas nós não estamos sempre com ele. Porque a gente está tão preso ao problema que a gente não consegue ouvir as sugestões da solução que ele está dando. Né? Então é preciso que a gente eleve um pouco também, né? Nosso padrão mental. Aí Jesus continua dizendo, né? Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus teria querido dizer com o herdar a terra? Será que a gente podia herdar o céu? Né? Porque para outros casos ele fala, ó, você vai herdar o céu. É para essas pessoas o reino dos céus. Aqui ele está falando da terra. Herdarão a terra. Por que será? O que vocês acham? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus teria querido dizer com isso? Vocês têm alguma ideia? Olha lá. Os mansos de coração. Coração? Tá, mas por que a terra? Por que herdarão a terra? Não é? Então, eu penso isso, né? Que é por ter pureza Fala no no coração. microfone. Tá, por ter pureza no coração, mas por que herdar a terra? Porque acho que os espíritos bons, né? Que permanecem, né? Não só nesse plano, mas no outro também, né? Como... Que vão permanecer na terra. Essa frase de Jesus, ela faz referência, a gente acredita, à fase que nós estamos hoje do planeta, né? A fase de transição, em que nós estaríamos saindo de um planeta de provas e expiações, estaríamos entrando no planeta de regeneração. Né? Por quê? Herdar a terra. Porque aqueles que estiverem na condição de continuarem a existência no planeta, permanecerão no planeta. Aqueles que não tiverem a condição evolutiva de permanecer no planeta, serão levados a outros ambientes planetários para continuarem a sua evolução. Que seria o que aconteceu com a Terra quando nós estávamos passando de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. Nós estávamos ainda, na época das cavernas, a gente mal saído das cavernas, e o que aconteceu com o nosso planeta? Vocês se lembram? Você estava aqui também. Você estava aqui, né? A gente estava lá batendo um na cabeça do outro, assim. Né? A gente estava roendo o osso lá, nas cavernas. Você se lembra o que aconteceu com o planeta? O homem estava mal saído da animalidade, e o que aconteceu? Vieram povos de outros planetas. Vieram as grandes civilizações do passado. Né? Emmanuel até fala sobre isso no livro A Caminho da Luz. Ele explica detalhadamente como foi esse processo. Né? Em que espíritos degradados de outros orbes vieram auxiliar o nosso planeta. Assim como hoje, alguns muito inteligentes, mas pouco moralizados, irão auxiliar o progresso em outros planetas. Né? Então nós temos civilizações, por exemplo, os egípcios. Emmanuel fala que os egípcios eram os mais avançados. Seriam os mais avançados. Tanto que eles teriam sido dos primeiros que retornaram ao planeta de origem. É como uma pessoa que reprova de ano. Aí a turma avança, ele tem que fazer o ano de novo. E às vezes vai fazer o ano em outra escola. Não apenas em outra classe, mas em outra escola. Dependendo da situação. Né? Então, você vê, até hoje a gente estuda, os cientistas tentam descobrir os mistérios das pirâmides, os conhecimentos da matemática, né, da biologia, várias coisas que os povos, os atlantes, né, o pessoal que constituiu a raça ali na Índia, que foi o berço das religiões, a Índia é o berço das religiões, né? Então foram povos avançados de conhecimento que vieram de fora. Né? Inclusive a maioria voltou. Por isso que hoje a gente ainda fica tentando entender coisas que foram trazidas. Se a gente for, por exemplo, hoje no Egito, né? O que a gente encontra lá? Não encontra nada. A não ser o conhecimento do passado. Né? A situação lá é uma pendura desgramada. Né? Fala, Nete. Então, eu vejo assim, mansos,
eu entendo que é aquela personalidade que entendeu perfeitamente o que é a resignação. Certo. Tendo esse entendimento, nós entramos naquilo que eu não sei o nome dela. A Vilma? Vilma? Que a Vilma falou. Compreensão. Tendo Certo. compreensão de tudo, você vai herdar a terra, porque você vai saber trabalhar com todas as aflições, com todas as vicissitudes que ela estará te oferecendo. Certo. Ok. Acho que faz parte, né, desse crescimento, né? A mansuetude, a compreensão, né? Porque à medida que a gente vai conhecendo mais, a gente vai se equilibrando, né? Os Espíritos, por exemplo, falam que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Né? Os Espíritos dizem que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Então a gente vai conhecendo, a gente vai refletindo, vai tentando mudar e a gente vai se acalmando mesmo, né? A gente que andava tão aflito, tão desesperado, a gente começa a ver o sentido nisso tudo e começa a se acalmar, né? Então é muito importante, né? E essa mansuetude é contrária, por exemplo, à irritabilidade, né? Ao ódio, à agressividade, né? Então, os espíritos que tenham mais essa tendência mais agressiva, eles se mostram, muitas vezes, sem condição de permanecer entre os mansos. Né? Por exemplo, os espíritos em lugares como esse, lugares de oração, eles colocam irradiações de luz no ambiente. O André Luiz fala sobre isso nos livros dele. Eles colocam irradiações de luz no ambiente que certos espíritos que não conseguem suportar aquele padrão vibratório, aquele padrão de luz que eles imprimem no ambiente, eles não conseguem entrar. É um modo que eles fazem para que aqueles espíritos que estão como que feras ainda, feras humanas, não consigam adentrar os ambientes como esse. Aí o André Luiz às vezes fala, mas como? Eles não estão precisando justamente de ambientes assim, mais elevados? Aí o instrutor fala assim, mas como é que você vai deixar que uma fera adentre um ciclo de oração? Iria estraçalhar com tudo. Você vê que até para a gente receber auxílio cada vez maior, nós temos que ir adquirindo uma certa mansuetude. Nós temos que nos arrepender de tudo que temos feito e mudarmos. Os espíritos não admitem, nos círculos da reunião mediúnica, em ambientes como esse, criaturas que não estão predispostas a mudarem. Eles não admitem. Aqueles que já não demonstram algum sinal de mudança, eles não admitem. Às vezes o espírito chega na reunião mediúnica e ele ainda fala que eu não quero ajuda, mas no fundo ele já quer. E os espíritos amigos sabem que ele quer. Vocês podem ter certeza. A gente vê, inclusive, os mentores do André Luiz dando bronca, às vezes, em certos trabalhadores espirituais, porque eles deixaram que entrasse certos espíritos que não tinham condição de entrar. Porque, às vezes, é um parente do trabalhador, né? Daquele que está trabalhando espiritualmente. Aí ele tenta favorecer do parente. Chega na reunião, o espírito avança, né, sobre o palestrante, sobre os médiuns, né? Dá um trabalho danado. Então é muito importante essa mansuetude, até para que a gente possa se predispor a mais ajuda que a gente precisa, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aí, pessoal? A gente não vê, às vezes, vamos abordar alguns aspectos aqui, né? Às vezes a gente não vê na televisão uma família que está clamando por justiça. E onde é que está Deus? Como é que Deus permite? Né? Às vezes um crime hediondo. Queremos justiça, tal. Parece isso aqui, né? Parece essa fome e sede de justiça. Será que é o caso? Né? Será que é o caso? Eu creio que não.
Por quê? Porque frequentemente, quando a gente esbraveja e clama por justiça, a gente não vê que justamente onde a gente acha que está sendo injustiçado, a justiça está se cumprindo. A gente clama por justiça porque houve um crime bárbaro, né, hediondo, né? A gente clama por justiça, mas na nossa visão limitada a gente não observa que a justiça justamente se cumpriu. Naquele fato ela estava se cumprindo. Porque se a gente for olhar no passado daquela criatura que sofreu a ação criminosa, a gente vai encontrar as causas daquele sofrimento. Então, quando a gente clama por justiça, geralmente ali a justiça está se cumprindo e a gente não percebe, né? Mas o que será então isso aqui, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O que será isso aqui então? O que vocês acham? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fala, Nete. Eu penso que quem tem fome e sede vai em busca do conhecimento. E o conhecimento é a luz. É aquilo que vai clarear tudo. Né? E naturalmente, quando se fala de Jesus, a gente está imaginando que essa pessoa está buscando tudo isso no Evangelho. Legal, Nete. Acho que você trouxe justamente o ponto aí, né? Porque temos fome e sede de justiça, eu acredito que tem muito a ver com o conhecimento mesmo. Tem muito a ver com enxergar a justiça dentro de um aspecto mais profundo. É enxergar de uma forma mais profunda, é entender a vida de uma forma mais profunda. E quando a gente começa a entender, a gente começa a ver as coisas que estão erradas. Não é? A nossa virtude não passa por nós não enxergarmos, a gente só vê coisa boa em todo lugar. Não. A virtude passa pelo discernimento do bem e do mal, a gente saber enxergar tantas coisas boas, as coisas ruins. Nós temos que discernir. E a gente começa a adquirir consciência e a gente começa a ver um monte de coisa errada. A justiça de Deus está se cumprindo? Claro que está se cumprindo sempre. Mas a gente vê socialmente, a gente vê quanta coisa tem que ser melhorada. Né? A gente vê situações, injustiças acontecendo o tempo todo. A gente vê, né? Por falta ainda de um amadurecimento social, de um amadurecimento da criatura, de nós próprios. Né? Então a gente vê que esse entendimento, a gente faz com que a gente queira um mundo melhor. Vocês não querem um mundo melhor? Todo mundo quer. Né? Então a gente olha para o ambiente ao nosso redor, a gente vê quanta dificuldade ainda. E a gente quer um mundo mais justo. A gente quer uma vida mais saudável. A gente quer um planeta melhor. E nós seremos saciados? Quem buscar isso será saciado? Será. Quem quiser, quem enxergar dessa forma e quiser isso, vai ser saciado? Vai ser. Né? Será saciado. Por quê? Porque o planeta está evoluindo. Então, as estruturas vão mudando, a sociedade vai se aprimorando, né? Vai evoluindo. Então, todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Né? Só que isso leva um tempo. Né? As estruturas têm que se aperfeiçoar, a humanidade tem que melhorar. Né? Então, todos nós seremos saciados nessa fome e sede de justiça. Né? Aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O que vocês acham a respeito dessa frase de Jesus? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. A gente lembra daquela historinha do credor incompassivo, né? Vocês lembram da historinha do credor incompassivo, né? Aquela pessoa que devia
devia 100 dinheiros lá para o Senhor, né? E o Senhor perdoou essa pessoa, né? Primeiro falou que ia escravizar a mulher dele, os filhos e tal. E falou, não, Senhor, por favor, não faça isso tal. Aí falou, então tá bom, então eu perdoo você, você não precisa mais me pagar nada. Eu perdoo toda a sua dívida. Aí ele saiu dali e achou uma pessoa que devia para ele. Né? Na verdade, essa pessoa, no primeiro caso, né, a pessoa devia 1.000 dinheiros, vamos pensar assim. E depois encontrou uma outra pessoa que devia 100 para ele. Aí ele pegou essa pessoa que devia 100 e falou, você tem que me pagar, você tem que pagar. Então. E aí a pessoa falou, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar esses 100 dinheiros para você. Falei, então eu vou meter você na cadeia. E fez isso. Né? Aí os servos daquele senhor, vendo que ele havia feito isso, que ele tinha sido perdoado e depois não soube perdoar, ele foi falar para o Senhor. E o Senhor, então chama ele de volta aqui que eu vou ter uma conversinha com ele. Chamou ele de volta e falou assim, olha, eu não perdoei toda a sua dívida, você não devia 1.000 reais para mim lá, eu não perdoei para você? Por que você não soube perdoar aquele que devia 100 reais para você? 100 reais eu estou colocando aqui, né? Moeda corrente, né? Não é? Por que você não usou da misericórdia? Assim como eu fui misericordioso com você, por que você não foi misericordioso? Né? Com aquele que devia para você. Agora, eu vou colocar você na cadeia e você não vai sair enquanto você não pague toda a dívida. Né? Enquanto você não pagar toda a dívida. Fala, Olívio. Eu acho que essa questão aí, ela tem uma forte ligação com a anterior. Uhum. Que normalmente quando as pessoas clamam por justiça, no fundo o que os move é um sentimento de vingança. Ah, sim, é verdade. É verdade. E as pessoas têm uma enorme dificuldade de enxergar, por exemplo, que uma pessoa que cometeu uma barbaridade, ela é uma alma sofredora. E ela é digna de misericórdia. É verdade. Né? Até, só que de um modo geral a sociedade tem uma enorme dificuldade de compreender isto. Eu me lembro, eu sempre leio com muita atenção os artigos do Valmor Macarini. Ele diversas vezes tem abordado essas questões lá na Folha Londrina. Certo. E depois, durante a semana, você vê aquela enxurrada de cartas com críticas, né? Porque as pessoas não entenderam a mensagem. Tá certo. Bem lembrado, Olívio. Quando a gente olha a criminalidade, por exemplo, né? Com olhos mais profundos, a gente tem que analisar a gênese da criminalidade, né? É mais ou menos disso que você está falando, né? Como começou a criminalidade? A pessoa nasceu criminoso, é criminoso, essencialmente criminoso? Não. Isso teve um começo. Por exemplo, por detrás da criminalidade, o que a gente encontra? Um conjunto de carências terríveis, desde sempre. Um conjunto de carências. Carência de exemplo, carência de estímulo, carência de amparo social, carência de comida, carência de um monte de coisa, né? A criminalidade a gente tende a taxar como um mal em si mesmo, né? O criminoso é um ser mal, essencialmente mal, e não é, né? E aí, indo um pouquinho mais longe, né? Emmanuel, novamente, né? Ele diz assim, qual é a diferença entre nós e aqueles que estão presos? É que eles foram pegos e nós não. Você vê que o pensamento de Emmanuel, né? Qual a diferença entre nós e aqueles que estão presos? Eles foram pegos e nós não. Né? Talvez quantas infrações a gente cometa, né? No dia a dia, pequenas ou grandes, né? Vai saber, né? E se a gente for olhar sob a ótica do passado, aí complica, né? Porque aí não salva um, né? Quando a gente vai olhar pela ótica do passado, das reencarnações, se a gente pensar que a gente foi sempre pior do que a gente é hoje, nós estamos no nosso melhor momento,
Né? Se a gente for olhar para trás, a gente só vai ver confusão para cima de nós, né? Então, o Emmanuel também ele tem uma mensagem que ele fala assim, a respeito de justiça, assim, né? Ele fala assim, olha, o ser humano construiu cadeias, leis, tal, né? Penalidades, não sei o quê. Ele fala assim, Deus age diferente. Ele dá uma nova vida. Nós criamos cadeias, punições, leis, né, para punir e tal. E ele falou assim, ó, Deus faz diferente. Ele dá uma nova vida. Dá uma nova encarnação. Você errou nessa aqui, você se complicou, não tem importância. Você vai reencarnar e vai ter que refazer tudo de novo. E vai ficar preso a essa roda de Sansara, conforme os hindus falam, né? Essa roda de causas e efeitos, essa roda de reencarnações, enquanto você não começar a melhorar a sua atitude. Então, há quanto tempo que a gente está rodando aí, né? Há quanto tempo que a gente está tendo que reencarnar e desencarnar, reencarnar e desencarnar, por não aprendermos a fazer bem feito a coisa. Enquanto a gente não faz bem feito, a gente não consegue se eximir dessa roda de reencarnações aí, né? Então, mas é bem colocado o livro que você colocou. Acho que é por aí mesmo, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Eu acho que isso até não é difícil da gente perceber, né? É só a gente ser muito exigente com os outros, que parece que aquilo dentro de nós, a lei dentro de nós, começa a nos cobrar mais. Já perceberam? Quando você tem uma atitude negativa, muito exigente, muito... Parece que você já começa a se cobrar mais. Né? Porque quando você usa isso com os outros, ao mesmo tempo você começa a usar com você mesmo. Quando você é misericordioso com os outros, brando, pacífico e tal, parece que dentro de nós a coisa já se acalma também. Porque a mesma medida que nós usarmos com os outros será usada conosco. Fala, Eduardo. Nessas situações, né, Alexandre, você acaba mostrando, enxergando em você mesmo o quanto você não está desenvolvido naquele aspecto, né? Então você acaba projetando para fora, né? É verdade. E geralmente quanto mais a gente coloca agressividade, né, a ira, né, mais nós estamos expressando a falta dentro de nós. E muitas vezes nós estamos querendo ver o outro melhorar aquilo que nós não estamos conseguindo melhorar, né? Essa projeção que você falou, né, Eduardo? Acho que é por aí. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, pessoal? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Enxergar, né? Sentir, enxergar, intuir Deus, né? Allan Kardec ele fez uma questão interessante no Livro dos Espíritos. Pergunta 11 do Livro dos Espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Pergunta 11. Aí os Espíritos responderam, quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, assim, quanto mais nós vamos desfazendo os detritos, né, a sujeira, quanto mais nós vamos limpando o nosso ser, é como um vidro que você tem que limpar para enxergar a luz, para que a luz atravesse esse vidro, né? Então nós temos que limpar a nossa alma. Você vê que o enxergar aqui, conhecer, enxergar, entender, tem a ver com um processo de elevação, processo de purificação, de evolução. Né? É interessante porque a verdade, ela se protege de todos aqueles que não estão aptos a enxergá-la.
A verdade se protege de todos aqueles que não estão aptos a enxergá-la. Vê que interessante? A verdade não é artigo assim de feira, vamos dizer assim. A verdade não é artigo assim de uso comum, assim. Tanto que Jesus falou, não dês pérolas aos porcos. Não dês pérolas aos porcos. Então Jesus falava, a verdade não é artigo que você possa malbaratar. Imagina Deus, que é a verdade, né? Deus que é tudo, né? Mas é também a verdade. Então a verdade, ela se protege, esperando que nós nos aperfeiçoemos para que possamos compreendê-la, para que possamos enxergá-la, para que possamos usufruí-la. Mas é preciso elevação, é preciso melhoria. Nós somos o nosso instrumento. Não vai dar para a gente usar binóculo, não vai dar para a gente usar ultrassom, não. Nós somos o instrumento. Nós somos a instrumentalidade. Nós somos o aparelho que vai sintonizar com a verdade. Vocês percebem isso? Nós somos a mente que precisa se purificar para entrar na sintonia da verdade, na sintonia de Deus, né? Até para que a gente não faça mau uso da verdade, né? Ela se protege. É um conceito até que a gente vê no livro A Grande Síntese, né? De Pietro Baldi. Então, quando a gente não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, né? Pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá, né? Bem chamado. Estão cansados já? Estão meio cansados, né? Não? Então vamos terminar aqui rapidinho, tá? Não falta muito agora. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que isso será, pessoal? Bem-aventurados os pacificadores. Bom, para a gente trabalhar como um pacificador, o que a gente imagina? A gente imagina certas confusões, discussões, tal, e você tendo que trabalhar como um pacificador. Não é assim que a gente imagina? Né? Pelo menos é o que me ocorre, né? Você imagina uma situação, duas pessoas brigando, aí você vai ser um pacificador. Nesse momento, você está fazendo o quê? O que está ocorrendo com você quando você está trabalhando como um pacificador? O que você está representando neste momento? O que a gente estaria representando nesse momento? Oi? A luz? Né? A gente está representando a união, né? Quando a gente quer pacificar, a gente está tentando aproximar pessoas, unir pessoas, né? Porque a desunião, a intriga, a discórdia, não é? Tudo isso gera separação. Deus é uno. Deus é uno. Deus não são vários, Deus é um. Nós somos todos filhos de Deus. Quando nós entendemos essa realidade, nós trabalhamos pela união. Não é, pessoal? Por quê? Porque nós, muitas vezes, cultivamos a separação, cultivamos o sectarismo, né? A desunião. E aí, quando nós começamos a trabalhar pela união, entendemos que somos filhos de Deus, estamos todos convergindo no mesmo propósito, e a gente começa a trabalhar para aproximar das pessoas, a gente está trabalhando como um representante de Deus. A gente está assumindo a nossa condição de filho de Deus, né? Proporcionando a união, proporcionando a pacificação às pessoas, né? Quer falar nisso? Olha lá, Rafael. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É quando a gente assume a nossa condição superior, né? Também, né? Porque eu acho que o pacificador, ele não julga, né? Uhum. Ele já tem assim um estado de evolução, de paz interior, porque ele não julga ali o caso que ele vai pacificar, né? Como você citou um exemplo de alguém lá discutindo, né? Uma briga lá.
Certo. O pacificador, ele tá já tão evoluído de coração, pensamento, que ele não julga, né? Ele quer promover a paz, né? E isso eu acho assim que é uma evolução muito grande. Por exemplo, isso me faz lembrar essa questão da imparcialidade, né, Inês? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou. A questão da imparcialidade. Deus não é parcial, né? Ele pacifica, ele une, né, elementos aparentemente opostos, porque ele acha traços de união. Por exemplo, nós, ao invés de buscarmos o que nos separa das pessoas, nós passarmos a buscar o que nos aproxima delas. Já seria um bom começo, né? Às vezes a gente foca tanto nas diferenças e a gente acha um caminhão de diferenças. E aí cada vez eu me sinto mais longe das pessoas. Mas por que eu não busco o que nós temos em comum? Por que eu não busco os fatores de união? Né? Os espíritos, eles trabalham dessa forma, né? Eles não são parciais. Eles buscam a boa vontade nas pessoas para gerar a união, né? Acho que é por aí mesmo. É isso, obrigada. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí, atrás ali falava os que têm sede, fome e sede de justiça, né? Aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui a gente tem que analisar, né? Porque eu estou sendo perseguido pela justiça, mas por uma coisa que eu fiz de errado mesmo, eu sou bem-aventurado? Eu cometi um crime, aí eu estou sendo perseguido pela justiça, eu sou bem-aventurado? Não, né? Não é esse caso, né? Aqui no caso, seria da pessoa estar sendo perseguida por causa da justiça humana falha. Nem tudo que é moral é legal e nem tudo que é legal é moral. Infelizmente no nosso planeta, ainda, né? Às vezes uma coisa que é legal, ela é imoral. Os deputados lá resolveram aumentar em 100% o salário deles lá. É legal? Dá para fazer isso legalmente? Dá. É moral? Não. Né? Agora tem coisas que são morais e que não são legais. Você quer ajudar uma instituição, você quer fazer uma doação lá, não pode fazer essa doação, tem que passar pelo conselho, não sei o que, passar pela aprovação, né? E aí o dinheiro vai para lá, o dinheiro vai para cá, e você não consegue fazer aquilo que é moral, porque o legal não permite. Faz sentido para vocês? Né? Porque tem uma justiça divina, que tem a ver com a moral refinada, profunda, e tem uma justiça humana, que é conveniente para cada época, para cada país, para cada momento. Nós temos que distinguir essas duas justiças aí, essas duas morais, essa moral conveniente e essa moral divina, né? Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça humana, falha, né? Mas não a justiça divina. Por isso eles são bem-aventurados. Pô, Deus está vendo, você pode sofrer, pode até ir preso, mas está tudo certo, você não cometeu isso aí, está tudo certo, né? Então, Deus está dando um amparo. Paulo de Tarso, por exemplo, Paulo de Tarso, ele disse assim: em cadeias, mas livre. Por quê? Porque estava preso. Ele estava preso. A pedido dos fariseus, os romanos prenderam Paulo de Tarso. E ele não tinha feito nada. Aí ele escreve nas cartas dele: em cadeias, mas livre. Por quê? Porque eu posso estar preso pela justiça, mas estar fazendo o que é certo. Eu posso estar livre e estar preso do erro. Preso ao erro. No Mandela, né? Por causa da questão racial lá, tudo, né? Então, exatamente, né? Às vezes um país coloca uma lei lá que todo mundo tem que seguir, profundamente imoral. Mas é a lei dos homens, né? Então existe uma lei mais profunda, que é aquela
que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A pessoa pode sofrer aqui na terra, mas no plano espiritual ele vai estar numa condição muito melhor, né? E para finalizar, o último aqui, tá? Desculpa aí o tempo. Já que a gente... Vamos terminar esse tópico, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Aí acaba aqui a parte das bem-aventuranças, né? Quer dizer, quando fomos perseguidos, injuriados, né, falarem calúnias, até acontecer algum processo que você sabe que não tem nada a ver, não é? Que você não cometeu aquilo e tal, fica tranquilo, porque uma justiça maior está existindo. Talvez até a gente não tenha feito hoje, talvez a gente tenha feito ontem, talvez a gente tenha feito na encarnação passada, a gente não sabe. Tem coisas que a gente passa no presente que não tem a ver propriamente com o presente, tem a ver com o passado. Então, fica tranquilo, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Às vezes você fica lesado profissionalmente. Às vezes você fez tudo certo e alguém foi lá e lesou você profissionalmente. Pode ser que essa pessoa tenha sido lesada por você no passado. E hoje a gente vem podendo pagar certas dívidas, né? Então, no fundo, uma justiça maior se cumpre, né, pessoal? Vamos então parar por aqui. Nós finalizamos aqui o estudo de hoje.